Olá, meus caros, uma breve reflexão aqui. Perdoe as expressões que eu vou utilizar, mas é para chocar mesmo, para você entender um pouquinho do que vem a ser o Evangelho. Independente de qualquer coisa, se um dia eu que aqui estou falando cair algum erro, também vai servir para mim, a mensagem para mim, para você, para todo mundo. Existe um erro grande no meio evangélico, que é de colocar tudo no mesmo balaio de gato. Os pecados. Ai, Deus não faz distinção de pecados. O segundo erro é de interpretar algumas passagens bíblicas como se Deus perdoasse e aceitasse que a pessoa continuasse no erro. Por exemplo, do caso de Maria, diz que é Maria Madalena, outros dizem que é a mulher adulta. Vamos ficar com a mulher adulta porque não é falado na passagem que é Maria Madalena. Mulher adulta. Chegou diante de Jesus, levada pelos fariseus, pelos hipócritas, saduceus, doutores da lei, e eles disseram: essa mulher foi apanhada no ato de adultério, ela tem que ser apedrejada. O que você diz, Senhor Jesus? Jesus disse: eu digo, porém, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando Jesus falou sobre isso, Jesus não estava colocando todos os pecados na própria questão da pedra. Porque tinha pecados, para quem não sabe, de acordo com a lei, que a pessoa não morria. Ela levava uma chibatada, a execução, ou a pena era essa, a execução penal era essa. Assim sendo, Jesus não estava falando de pecado, por exemplo, de mentira, ou de pecados pequenos dentro desse contexto, e muito menos de pecados grandes dentro desse contexto. A situação era o seguinte: ela foi pega um ato de adultério e Jesus estava denunciando a hipocrisia, porque os fariseus, doutores da lei, eles andavam em adultério e não eram apedrejados. Eles que tinham que ser primeiramente apedrejados para depois apedrejar os outros. Entende? É nesse sentido. E eles davam um jeitinho para dizer que era isso, que era aquilo, que não configurou alguma ilicitude e se escapavam. Então, quando Jesus disse: quem não tem pecados, quem não tem adultério, quem não olha para uma mulher desejando ela, querendo a mulher do próximo, ou às vezes até mesmo escondidamente copulando com a mulher do próximo, que atire a primeira pedra. Foi nesse sentido. Os que não entendem o evangelho querem aplicar esse caso ao homicida, querem aplicar esse caso ao mentiroso, ao que comete torpezas carnais, as obras carnais. Não, é sobre o adultério. Nesse caso é sobre adultério. Sendo sobre adultério, nós temos que entender o contexto também, que a mulher adúltera, ela conhecia a lei judaica, estava em erro, ela sabia que estava no erro, mas provavelmente via a hipocrisia de muitos e estava lá, satisfazendo os camaradas. Por quê? Se não houvesse a demanda, não haveria oferta. Se ela existia, porque tinha homens que queriam as mulheres da vida daquele tempo. Então, a hipocrisia geral naquela sociedade. 2. Ela não conhecia Jesus Cristo, ela nunca ouviu falar de Jesus Cristo, ela não era conhecedora da salvação em Cristo Jesus, ela não sabia nem quem era o Messias. Então, por isso que Jesus disse o que disse, mas mandou ela não continuar no pecado. Ele disse: vai e não peques mais. Agora você vai para uma igreja evangélica, pega essa passagem, atropela toda e quer aplicar ela, por exemplo, a alguns casos de pessoas que conhecem o evangelho, de filhas de pastores ou de filhos de pastores que estão em adultério, que estão em promiscuidade, que estão em ilicitude, que estão fazendo tudo quanto é coisa de errada que só Deus é que sabe. Mas isso não se aplica. Para os conhecedores, a pena é maior, principalmente aqueles que estão usando de engano na casa do Senhor, fazendo as porneias, as prostituições, escondendo e não deixando de pregar e estando em cima do púlpito. É para esses a condenação maior. São para esses a condenação maior. Então, o
que eu ia falar que ia chocar é o seguinte: existe a puta fora de igreja, eu vou dizer bem nesse termo, e a puta fora de igreja. A puta fora de igreja vai ser salva se ela se arrepender, pode ser até desviada do evangelho, porque ela não está usando de engano, ela não está lá fazendo porné, enganando as pessoas com a falsa santidade dela. Ela é o que é, todo mundo sabe que ela é uma rameira, diferente da puta de igreja, que tem piedade, que tem a aparência de santa e não é santa porra nenhuma. É a pior das piriguetes, pior das prostitutas, pior das rameiras, que anda fazendo a limpa nos jovens todos, escabaçando eles todos quando são virgens, quando elas já não vão atrás dos profissionais mesmo, os gogo boys, às vezes até dentro da igreja. Também temos homens, obviamente, prostitutos. O prostituto fora de igreja, mesmo estando desviado, vai ter menos condenação, e se ele se arrepender vai ser salvo, com relação aos prostitutos dentro da igreja, que os engana e fica pregando lá, dando uma de santo, ganhando dinheiro em nome de Deus, para sustentar a sua putaria, para pagar a pensão alimentícia para os filhos fora de casamento, para continuar na porneia generalizada. Com toda certeza, esses camaradas vão sofrer duro juízo. Então não confunda alhos com bugalhos. Putas e putanheiros dentro de igreja não tem perdão para eles. O perdão para eles só se arrepender e deixar da prática do engano e da enganação perante não só os cristãos, como perante toda a sociedade. Já os que estiverem do lado de fora, eles, claro, têm que se arrepender, só que serão mais compreendidos do que os próprios de dentro da igreja. Agora vê se tem cabimento. Uma pessoa que conhece o evangelho, ela usar o evangelho, usar o salário pastoral para enganar as pessoas com falsas promessas, milagres e bênçãos. Quando dá alguma dor de barriga, ela já vai ao primeiro médico, já tem isso também a ser dito, e ela só fala aquilo para os outros ter fé, para os outros esperar em Deus, para ter santidade, mas ela não tem santidade porcaria nenhuma. Eu estava vendo um vídeo de um suposto escândalo na CCB, e lá tem alguém denunciando o pastor, e o pastor fica dizendo: não, vamos deixar na mão de Deus, Deus que vai escolher o melhor caminho. Quer dizer, deixa a Deus dará a sorte, Deus é abstrato, Deus é invisível, então vamos deixar de acordo com a fé. Só que ele não tem fé nenhuma quando acontece qualquer coisa com ele. Se é problema físico, ele vai atrás de um médico. Se é problema de ordem de sentimental ou de honra, ele vai procurar quem? Um advogado para se defender, para processar que ele está ofendendo. E às vezes tem comprovação do sujeito fazendo as coisas equivocadas. Então, é nítida essa diferença. Lamentavelmente, os safados e as safadas utilizam a passagem bíblica para vender uma ideia que não é a verdade e se aproveitam da ignorância do povo que não conhece a palavra de Deus. Assim sendo, fica tudo perfeito do lado deles. Por isso que o que denuncia, o que fala a verdade, sofre. Porque a maioria que está ouvindo aquela denúncia não conhece nada de Bíblia, conhece Jesus ainda. E os safados conhecem, mas não querem seguir o evangelho. São que nem os demônios, creem, estremecem, mas não obedecem. Eles acabam fazendo de refém esses incautos. Acabam utilizando os incautos para trampolim dentro da obra de Deus e para se defenderem. Eu me recordo certa feita que eu fiz uma denúncia e era para membros da igreja estarem ali para resolver o problema, mas tinha poucos naquela ocasião. O que aconteceu? Fizeram uma reunião às portas fechadas e chamaram gente que são visitantes, que nem entende norma de igreja, que muito menos entende Bíblia. E só para quê?
o safado, o vagabundo, que vai ser ungido a pastor agora, o vagabundo, para me impressionar, sem falar que me disse que seria processado, né? Se eu continuasse assim. Então é tudo através do medo. Esses canalhas trabalham e fizeram o que fizeram, chamando gente incauta para defender eles. Gente que às vezes está visitando a igreja pela primeira vez e vê lá um escândalo, um problema que deve ser resolvido interno entre os membros mesmo, ou obreiros, e eles fazem a muvuca deles, para defesa deles, usando essas pessoas sem elas saber como idiotas úteis. Por isso que está cada vez mais difícil congregar nessas igrejas de homem, nessas empresas. Porque eles só trabalham de uma maneira carnal, avarenta, nada espiritual. Bíblia nada, só vantagem para eles próprios.